Bem-amados, estamos nesta manhã de domingo, 19 de abril de 2020, como igreja, em sua casa, e vamos meditar nestes domingos sobre as bem-aventuranças. Nós escolhemos hoje, aqui está em Mateus capítulo 5, verso 5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão é um dos termos mais elevados do vocabulário ético. O manso era aquele que aprendeu a controlar-se. Era o termo usado para designar um animal domesticado, onde havia sido ensinado para obedecer à voz do seu amo, que obedece às rédeas, o freio do cavalo, que aprendeu a aceitar o controle do homem. Talvez bem-aventurança poderia significar bem-aventurado o homem cujos instintos, paixões, impulsos estão sob controle. Ou bem-aventurado o homem que aprendeu a dominar-se. Porém, não foi exatamente isto que Jesus quis ensinar. Não se trata do homem que aprendeu a dominar-se a si mesmo. O autodomínio é o ideal que está muito acima da nossa própria possibilidade. Esta bem-aventurança aqui está ligada ao homem que se deixou governar por Deus. Só dentro da submissão a Deus e do seu serviço encontramos a perfeita liberdade e conhecido a sua vontade, nosso coração experimenta a sua paz. Mas existe outra coisa importante que dá acesso a esta bem-aventurança. A mansidão é um sentimento de humildade que tira do nosso coração todo orgulho. Sem humildade não se aprende nada. Ninguém pode ensinar aquele que pensa que sabe tudo. Sem humildade não pode haver amor, porque o princípio do verdadeiro amor é o sentimento de indignidade. Sem humildade não pode haver verdadeira religião, porque toda religião começa com a consciência de nossa debilidade e necessidade de Deus. Mansidão descreve humildade, a aceitação da necessidade de aprender. A segunda parte desta bem-aventurança diz assim: os mansos herdarão a terra, porque têm controle de si mesmos. Aprenderam a disciplinar seus instintos, paixões e impulsos. Em Números, capítulo 12, do versículo 3, diz assim: Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era bravo, mas aprendeu a se controlar. Ele sabia o motivo de controlar seus ímpetos depois do episódio de Meribá, que está lá em Números, no capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 12, que diz assim:
toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele fala a rocha, e dará a sua água. Assim tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então, depois disso, Moisés aprendeu a controlar-se a si mesmo. Lá em Provérbios, capítulo 16, no verso 12, diz assim, Provérbios 16, 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aprendeu Moisés a ficar atento ao que Deus falava. Todo homem que se entrega ao controle de Cristo Jesus plenamente receberá a mansidão que irá capacitá-lo a herdar a terra. Isto é, viverá seus dias aqui na terra, recebendo as bênçãos que nunca hão de faltar. Finalmente, queridos, como é feliz o que traz sob as rédeas sua irritação, seu estopim, seu destempero, pois aprendeu a controlar seus instintos, suas paixões, seus impulsos, porque colocou a sua vida sob o controle e governo de Deus. É humilde o suficiente para reconhecer sua própria ignorância e debilidade, pois o que possui tais virtudes tem tudo sobre esta vida aqui. Que Deus abençoe a sua palavra nesta manhã e que aprendamos nela a viver humildemente debaixo da orientação divina. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, tenha compaixão de nós. Nós sabemos muito bem quem somos. Muitas vezes, Senhor, abandonamos a Tua palavra e os Teus ensinos e decidimos fazer aquilo que achamos que é melhor para nós. E quantas vezes nos perdemos diante da nossa vontade. Ó Deus, dá-nos um coração sempre submisso a Ti e aos ensinos do Senhor Jesus, a quem pedimos nesta manhã que tenha misericórdia de nós. Amém. Lembramos, queridos, que devemos cuidar da igreja
e dos nossos compromissos diante deste mundo. Não deixe de orar pela igreja. Não deixe de orar pela situação do Brasil e do mundo nestes dias tão difíceis. E também não se esqueça de trazer as suas ofertas missionárias. Tão importante aos missionários que temos ajudado. Queremos também que você não se esqueça de trazer os seus dízimos à casa do Senhor. Se houver dificuldade, procure o nosso tesoureiro, o senhor presbítero Ailson. Ele vai orientar você. Ou então deposite os dízimos na conta da igreja. Está aí, nesse texto que estamos falando. Que Deus abençoe mais uma vez você, sua casa.